A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele possa fazer resplandecer a sua face sobre o seu rosto. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado, o meu pedido. Não se esqueça, deixe o seu like, comente e compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso desejo, o nosso intuito, fazer o ID do Senhor, pois na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o desejo do nosso coração, fazer a vontade do Senhor. Vamos meditar na palavra? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 8, versículo 1 a seguir, que diz assim: põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar pureza? Porque isso vem de Israel. Um artífice o fez e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam vento e cegarão tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios, como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Síria como um jumento montês, por si só, Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos. E Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Glorificado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Boa é essa palavra e digna de toda aceitação. Profeta Oséias, um profeta que viveu e está inserido num tempo aonde Israel se desvia da presença do Senhor e começa a fazer tudo aquilo que o Senhor disse para não fazer. E isso traz consequências, porque irrita o coração do Senhor. E Deus usa o profeta para mostrar a condição, o estado em que o seu povo está, para revelar ao povo o seu desagrado e para chamar a atenção do povo para que se voltasse para ele. Mas o povo estava com a sua cerviz endurecida, com o seu coração petrificado, com a sua mente cauterizada, e fazia tudo por temor e tremor do homem, mas não obedecia à voz do Todo-Poderoso. O tempo em que Israel está vivendo aqui, essa época, já havia acontecido a separação dos reinos, né? Do reino de Judá, do reino de Israel.
Já havia 2 reinos, já estava dividido, como o Senhor declarara. E agora o reino do norte, o reino de Israel, estava colocando em seus tronos homens que eles não buscavam a orientação de Deus para colocar no trono. Eles olhavam para o acontecimento, para a conquista, para aquilo que aquele determinado líder fazia para defender os seus interesses, e aquele cidadão era colocado no trono para gerenciar e direcionar o povo. E muitas das vezes o que acontecia é que era um desastre. E a história vem contando que um moço chamado Jeroboão I, ele é um dos primeiros a governar as 10 tribos. E o que ele faz, por temer que o povo, ao descer a ajudar Jerusalém para adorar a Deus no templo do Senhor, poderiam ser persuadidos a não voltar das suas casas e a tirar o seu apoio do seu governo. E ele ali tem uma ideia desastrosa, uma ideia que faz com que todo o povo de Deus seja contaminado pelo pecado da idolatria. Ele manda fabricar 2 bezerros e coloca na cidade de Samaria e diz ao povo: vocês não precisam descer a Jerusalém para adorar, porque os seus deuses estão aqui. Prestem culto e adoração a Deus através da imagem dos bezerros que eu estou lhes dando. E ali começa a destruição. Ali começa o povo sair do propósito, sair da presença e charfundar no lamaçal do pecado. E quando o profeta que é levantado por Deus, a situação já está de contaminação total, o povo já está fora dos parâmetros da palavra do Senhor. O próprio Deus vem dizendo: eu lhe dei as minhas leis, mas eles já estiveram um pouco como nada. Ou seja, desobedecia ao Senhor para agradar os homens. Deixava de fazer aquilo que agradava a Deus para não desagradar a homens, a liderança. E isso trouxe consequência, trouxe o pecado de idolatria, e como um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, aí o povo começou a sair dos propósitos do Senhor, a deixar de fazer aquilo que agradava a Deus e começar a fazer as suas próprias vontades, seus próprios desejos, andar nos seus próprios caminhos, do seu próprio jeito. E isso fez com que Deus coloque agora o profeta, e o primeiro versículo do capítulo 8 de Oséias vem dizendo isso: põe a trombeta na tua boca, ou seja, faz barulho, chama atenção, mostra a realidade, fala do que você está vendo, fala da situação em que vocês estão vivendo, chama a atenção desse povo para se voltar para Deus, para se voltar para a presença, porque muitos estão adormecidos, estão cegos, deixaram de fazer o que era certo para viver o que é errado. E o Senhor vem dizendo: ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel já estava muito longe da presença do Senhor, muito fora dos parâmetros do Senhor. E Deus estava dizendo: vai vir consequências, vai vir problemas, e vocês vão tentar chamar a minha atenção dizendo que me conhecem, quando na realidade estão longe do que eu quero, do que eu peço, do que eu ordeno. Fazem somente de forma automática, mas na realidade o que vocês oferecem como sacrifício para mim, eu rejeito. Vocês sacrificam carne e comem,
mas eu rejeito, eu não aceito o sacrifício, porque não são feitos de coração, não é feito para conserto, é feito por aparência. Só estão imitando, fazendo como se fosse a legítima adoração, a legítima busca, quando na realidade estão com o coração endurecido, com a mente entorpecida, cauterizada e não querem dar ouvido à minha voz. Quando você lê o princípio do livro de Oséias, você vê que Deus dá ao profeta a liberdade de se casar com a mulher, porque tudo já está contaminado, com a mulher de prostituições. E ali, através daquele casamento permitido por Deus, o profeta gera 3 filhos. E aqueles 3 filhos recebem nomes dados por Deus. Porque Deus, através da vida pessoal, da vida emocional, da família do profeta, ele traz a revelação ao seu povo, mostrando a sua condição, o seu estado e as consequências do seu pecado. O primeiro filho leva o nome de Gisrael, que tem 2 significados: semear e espalhar. Ali, quando a criança nasce, o segundo significado é o que Deus vai fazer com o seu povo. Ele vai espalhar seu povo. E isso acontece quando o cativeiro vem. E o povo ali é desbaratinado, o povo é levado em cativeiro. Deus pesa a mão sobre aqueles que deveriam estar na sua presença, mas escolheram fazer o que era bom e agradável aos seus próprios olhos. Porque as nossas escolhas, elas têm consequência. As escolhas dos nossos líderes, elas também vão trazer consequências sobre eles e sobre nós. Por isso nós temos que estar atentos com o conhecimento da palavra do Senhor, para ver e saber se o que nós estamos fazendo condiz com o que está escrito, ou se nós estamos tentando nos assemelhar com o mundo, com o intuito de ganhar o mundo, mas na verdade nós estamos transgredindo os estatutos, as leis do Senhor, porque nós resolvemos nos rebelar contra o Senhor nosso Deus. E aí nós damos títulos, nós maquiamos a nossa rebeldia com o nome de estratégias e trazemos para a nossa vida aquilo que Deus já tirou. Fazemos tudo aquilo que Deus nos proibiu fazer. Buscamos viver semelhantemente ao mundo para não termos atrito, para não termos problema, e desagradamos a Deus para não desagradar aos homens. E o Senhor, ele traz o profeta Oséias para trazer um alerta para aquela nação, para aquele povo, para que o povo se volte, para que o povo perceba e entenda que as suas escolhas estão levando à sua própria destruição, que eles estão fazendo o que desagrada a Deus, por causa que eles estão buscando agradar homens. Querido, Deus vê, Deus sabe, Deus está no controle de tudo. Ele permite algumas situações, ele nos permite viver as nossas escolhas. Não quer dizer que ele está de acordo com todas as nossas escolhas. Ele permite. Mas ele nunca deixou de nos avisar que aquilo que nós fazemos tem consequências, boas ou ruins. E que tudo que nós semeamos, nós vamos colher. A semente que foi lançada ao solo, ela vai germinar, ela vai nascer. E o fruto dela, nós vamos colher, seja bom ou seja ruim. Agora, o que vai fazer com que a colheita seja boa? A semente que eu vou lançar ao chão. Então, eu tenho a liberdade de escolher, mas eu nunca vou poder me esquecer que as minhas escolhas terão consequências e que as consequências das minhas escolhas serão vividas por mim, pelos meus, por aqueles que estão à minha volta. Porque o Senhor, querido, ele é fiel.
Ele é tremendo. E o Senhor, Ele não nos impede de escolher, mas Ele nos dá a oportunidade de escolher a sua vontade, de viver o seu propósito, de andar no seu caminho, de buscar a sua face. Ele nos mostra. É por isso que nunca vai ter ninguém dado como inocente. Às vezes eu fico parada pensando, na situação que hoje nós vivemos, na nossa época, no nosso tempo, as coisas que nós temos visto, ouvido, participado, experimentado. E se tem uma coisa que nenhum ser humano pode dizer para Deus, é que não ouviu, é que não viu e que não sabia. Porque de alguma forma, de algum jeito, Deus sempre traz uma palavra, Deus traz um profeta, Deus nos revela, Deus nos chama a atenção. O Senhor sempre nos mostra a sua vontade. Quem escolhe fazer o que quer, tem que lembrar que vai receber o que planta. Israel, se você estudar a palavra do Senhor e pegar esse contexto do livro de Oséias, do livro de Jeremias, do livro do profeta Ezequiel, você vai ver que as consequências de se rebelar contra o Senhor, de fazer as coisas que desagradavam a Deus, é que Deus permitiu situações de adversidade. Deus permitiu o cativeiro por 70 anos na Caldeia. Deus permitiu que muitos morressem durante as lutas, as batalhas. Deus permitiu as adversidades contra o seu povo. Um povo que era guardado, um povo que era protegido, um povo que era cuidado, um povo que o Senhor abençoava, passou por suas dificuldades, mas não foi de forma inocente, porque Deus sempre trouxe o alerta. O povo andava com o coração endurecido, com a mente cauterizada, se rebelando contra as suas leis, contra o seu Deus, mas Deus sempre trazia ao conhecimento de todos a sua promessa, a sua palavra, o seu propósito, mas o povo sempre escolhia o que fazer, e as suas escolhas às vezes saía dos propósitos e dos princípios do Senhor. E aí, o que Deus declarou, o que Deus prometeu, se cumpriu. Porque às vezes nós ficamos muito felizes quando um profeta nos traz as suas promessas, as suas palavras de bênção. Bom, é muito bom ouvir que o Senhor vai transformar, ouvir que o Senhor vai fazer, ouvir que o Senhor vai agir. Mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor também nos alerta quando nós estamos caminhando por caminhos que Ele não designou, que Ele não ordenou. Ele nos revela, Ele nos mostra de alguma forma que as nossas escolhas não estão condizendo com seus princípios, com a sua vontade, com a sua verdade. E Ele nos mostra o quão errado nós estamos e nós temos que nos voltar para o Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, deixar a idolatria, a mentira, a inveja, deixar de ser fraudulentos, mentirosos, enganadores e nos voltar para o Senhor em obediência à sua vontade e à sua verdade. Jesus Cristo, quando Ele veio, Ele deixou todo o seu poder, a sua glória, se fez homem para nos mostrar a direção, para através do seu sangue nos dar a oportunidade da salvação, do reencontro com o Pai. E muitos de nós, apesar de conhecê-lo, apesar de pronunciar o seu nome, apesar de declarar a sua palavra, nos obstinamos e nos desviamos da sua vontade, porque os nossos desejos, as nossas vontades nos tiram da sua presença. Queremos ter prazeres mundanos,
e usamos de estratégias e tentamos assimilar o mundo com a obra para dizer que não estamos errados. Nós precisamos muito viver a presença e a palavra do Senhor. Eu sei que não há perfeição sobre a face humana, mas Jesus é perfeito e perfeitamente capaz de mudar a nossa história. Nós precisamos nos voltar para Cristo. Nós precisamos nos posicionar na presença do Rei dos Reis e permitir que Ele nos conduza pelo caminho aplanado pelas suas mãos. Nós precisamos retroceder dos nossos pecados e reconhecer a nossa meninice, reconhecer as nossas debilidades, as nossas faltas, as nossas falhas e entender que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e buscar a sua face, a sua presença. O Senhor alertou a Israel que estava caminhando nos pecados dos povos que existiam à sua volta, que havia endurecido a sua cerviz, estavam cegos no entendimento. O Senhor alertou Israel, mesmo conhecendo o alerta do Senhor, continuava fazendo o que queria e teve consequências. E foi desastrosa, porque Deus permitiu as adversidades, a escravidão, e Deus permitiu com que os inimigos fossem mais fortes do que eles. Hoje o Senhor chama a nossa atenção para que nós possamos nos voltar para Ele novamente, na mesma fé, o amor, no princípio da nossa conversão, o primeiro amor, aquele amor que nos dava força para poder fazermos tudo aquilo que agradava ao Senhor, para que nós possamos voltar ao princípio, quando nós nos convertemos à presença dEle e entendemos que Ele é o único suficiente Salvador, e a ter com Ele intimidade, a ter com Ele sinceridade, a andar na sua presença, na sua palavra, a conhecer e prosseguir no conhecimento da sua vontade. Deus hoje nos chama, Ele mostra que Israel e Judá estavam caminhando cada dia mais para a perdição, estavam fazendo aquilo que o desagradava. E Ele diz: olha, vocês dizem que vocês me conhecem. E aí Ele diz assim: a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Não vamos mais rejeitar o bem, vamos buscar praticar o bem, fazer a vontade de Deus, andar na presença de Deus. E Ele vem declarando as consequências e o que aconteceu. Israel escolheu reis que não foram designados pelo Senhor. Israel começou a fazer aquilo que desagradava, andar na idolatria, na mentira, no engodo, no engano. E o Senhor alerta o seu povo a se voltar, a se converter à sua presença. Hoje não é diferente com a minha vida, hoje não é diferente com a sua vida. Nós precisamos voltar, viver os princípios da palavra do Senhor, a vontade de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, orar, buscar a face do Senhor, andar na presença do Senhor, buscar viver o extraordinário, o sobrenatural, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque, querido, Jesus não quer que você se perca, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. E Ele disse em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos viver andando no caminho que nos leva à presença, à justiça de Deus. Que nós possamos viver essa verdade que nos salva, que nos cura, que nos liberta, para que nós possamos alcançar a vida eterna com o Pai através de Jesus Cristo.
Que o Senhor te abençoe e que essa palavra seja a resposta de Deus ao teu coração. Eu não sei como é que você está, mas o Senhor hoje está nos dando a oportunidade de reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador e de nos voltar à sua presença, à sua palavra, de nos consertarmos para que nós possamos viver o extraordinário e sobrenatural com Deus. Jesus te ama, querido, e Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Que essa palavra abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque o nosso intuito e objetivo é fazer o ID do Senhor. Porque todos aqueles que confessarem o seu nome e forem batizados serão salvos. E essa é a nossa missão, pregar o Evangelho a toda criatura. Fica na graça, fica na paz.